Obrigada a todo mundo. Eu agradeço especialmente o pessoal de Pato Branco que está organizando isso, ao professor Wilson, ao Rodrigo e à BHH pelo convite. É importante a gente frisar, e eu acho que as apresentações anteriores mostraram isso, que isso tudo nós estamos aprendendo. É uma doença que apareceu há alguns meses atrás. Então, acho que a gente não pode esquecer isso. Por que a anemia falciforme? É uma doença que acomete 1 em cada 1.200 indivíduos aqui no Brasil. Tá? E a gente estima que a gente tenha em torno de 70 mil pessoas em território nacional com essa doença. E eu acho que, não querendo desanimar vocês, mas lembrando que eu acho que o pior está para vir ainda no Brasil. O primeiro caso foi em 26 de fevereiro. Na Alemanha, eu estou na Alemanha agora, eu fui de Ribeirão Preto, estou na Alemanha. O primeiro caso foi em 26 de janeiro. E se vocês olharem a curva, isso é do John Hopkins de hoje, a curva no Brasil está subindo. Na Alemanha, nós estamos aqui já na fase descendente, mas com todo o cuidado necessário ainda presente. A doença falciforme, e o Dr. Catani falou muito bem das comorbidades, é uma doença sistêmica que acomete todos os órgãos. Então, fatalmente, vai ser muito difícil você encontrar algum paciente falciforme que não tenha alguma comorbidade, e daí a grande preocupação com esses indivíduos no Brasil. E que eles têm já, apesar de não ser grave em crianças, aparentemente, mas eles já têm complicações nas crianças, e os adultos acabam desenvolvendo esses danos irreversíveis de diferentes órgãos que podem comprometê-los se acometidos pela doença. E o outro componente que eu acho que ainda é mais interessante é o fato de que, na fisiopatologia da doença, ela, na verdade, é uma doença que você já tem um estado inflamatório crônico. A gente viu que existe nessa patologia do COVID esse cytokine storm. Já existe uma ativação da coagulação, tá? E eles têm também uma disfunção do endotélio, quer dizer, é um indivíduo que já tem aquilo que o COVID vai dar também, né? Então, será que ele vai se sobrepor a essa patologia? Por isso que essa grande preocupação com esses indivíduos no Brasil. E isso que eu falei para vocês, quer dizer, isso já foi falado, eu vou pular, na verdade, que tem esse componente trombótico, essa doença do endotélio e esse cytokine storm aqui. E a outra coisa que nos preocupa é um indivíduo que tem uma asplenia funcional. A gente sabe que ele não tem risco aumentado para infecção viral, mas sim para infecção bacteriana. E a causa mais frequente de hospitalização é justamente a síndrome torácica aguda. E que pode, muitas vezes, obviamente, confundir com esse quadro de pneumonia da COVID. Não só confundir, como a gente sabe que a síndrome torácica aguda ela pode ser precipitada por infecções, então ela poderia ser precipitada também pelo COVID-19. E lembrando, obviamente, que os dados de tomografia são diferentes aí na COVID em relação à anemia falciforme, mas certamente essa sobreposição é algo que preocupa bastante. Na verdade, a gente não sabe, são coisas que a gente pressupõe. Nesse sentido, é um indivíduo de risco, tá? A gente considera ele como de alto risco e assim ele deve ser tratado. Tem poucos casos descritos hoje na literatura, eu trouxe alguns casos só para a gente dar uma olhada, que interessante. Esses são 2 casos, ambos na faixa de 20 anos de idade. É interessante que a maioria, isso eu achei bem interessante nesses casos, a maioria aparece com quadro de dor, um pouco diferente do que os outros casos que aparecem com quadro de tosse, secura, etc. e tal. Esse paciente deu entrada, então, com uma síndrome torácica aguda, não tinha alteração de saturação, o tórax também não tinha nada, foi tratado como síndrome torácica aguda, teve alta e voltou depois com febre. Aí sim o PCR positivo, lembrando que a sensibilidade do teste é 70%, portanto 30% você não vai pegar.
principalmente em carga viral baixa, e teve uma evolução favorável e teve alta depois de 3 dias. Essa paciente também só tinha um quadro agora de crise de vasoclusão com dor lombar, mas já tinha uma saturação baixa. CT de tórax normal também evoluiu bem, apesar dessa saturação baixa. Então, provavelmente o que se acredita é que tanto essa crise de vasoclusão quanto a síndrome torácica aguda, que é conhecido que isso pode ser desencadeado por infecções, possa ter sido desencadeado pela infecção do SARS-CoV-2. Esse é um caso de um paciente com 45 anos, ele já tinha um comprometimento renal, cardíaco e ocular pela doença falciforme, mas ele não tinha crise há 10 anos. E ele chegou com quadro de dor, de crise vasoclusiva multifocal em vários sítios. Ele não tinha queixas típicas do COVID, foi internado para controle das dores e no primeiro dia ele desenvolveu febre, foi iniciado antibiótico, esse aqui entrou no protocolo de cloroquina e evoluiu com a baixa da saturação, com a normalidade de tomografia e com uma dose de tocilizumab, o anti-L6, ele teve melhora significativa e teve alta no 5º dia. Esse é um outro caso, então é muito semelhante, vocês veem que todos os pacientes, eles entram muito mais com quadro de dor do que com as manifestações típicas respiratórias dos outros pacientes, que são as manifestações mais comuns. Esse também desenvolveu febre durante a internação, quando estava sendo controlada a dor, e com baixa da saturação, ele foi tratado com uma síndrome torácica aguda, com transfusão e também com cloroquina, mas após o tratamento agressivo, e isso é uma coisa importante, quer dizer, esses pacientes, você tem que tratar adequadamente essa síndrome torácica aguda com transfusão mais deliberadamente, e se houver piora em termos de oxigenação com exsanguíneo transfusão, esse paciente teve uma melhora importante, teve alta hospitalar. Novamente, o autor sugeriu, então, que essa infecção viral pudesse causar. Isso é interessante porque a gente poderia imaginar que a gente já tivesse informações do SARS-CoV-1, né, em relação à doença falciforme, e na verdade a gente não tem. A gente tem do H1N1, em que eles tiveram quadros graves, mas a gente não tem evidências publicadas do SARS-CoV-1, estranhamente, em falciforme. E aqui eu posso resumir, na verdade, vocês podem ver que os sintomas dos pacientes eram basicamente crise vasoclusiva, tá? Exceto uma paciente que também tinha dor, mas também tinha diarreia e febre. Todos eles, um deles teve que ser entubado, recebeu exsanguíneo transfusão, recebeu cloroquina, mas todos eles tiveram alta, e vocês veem que esses aqui tiveram realmente uma internação por tempo muito curto. E uma coisa que eu fiquei pensando, e esse autor aventou, é que será que esse quadro inflamatório crônico que esses pacientes têm, será que faz com que eles não tenham esse cytokine storm tão acentuado como um indivíduo que não tem esse estado inflamatório crônico já, apesar dele ter essa propensão trombótica, ele ter essa propensão, já ter esse dano endotelial. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei ao transplantar pacientes falciformes, que eles tinham muito menos doença do enxerto contra hospedeiro. Então, talvez o fato dele já conviver com o TNF alto, com todas essas citocinas altas, faça com que ele tenha um prejuízo menor desses cytokines. Mas isso aqui não tem nada provado que isso seja assim, e nós vamos continuar tratando com eles de alto risco. Não tem nenhum estudo clínico específico para esse grupo. A experiência realmente é mínima até o momento. Existe um registro internacional em andamento, que é bastante interessante, ele é aberto, qualquer um pode acessar, ele iniciou em começo de março. A última atualização foi agora, semana passada, acredito que amanhã eles vão atualizar de novo, que é uma vez por semana. São 105 casos registrados,
mediana de idade 31 anos. Aqui é diferente, né? Na maioria das casuísticas tem mais homem do que mulher, aqui tem mais mulher do que homem. E 68% dos casos eram SS. Aqui interessante que os casos neste registro, mas não tem informação detalhada nenhuma, é só essa informação que eu estou mostrando para vocês. Você vê que vários dos pacientes já tinham alteração renal, inclusive alguns estavam sendo transfundidos por distúrbio renal. 13% já tinha tido AVC e a causa também da transfusão, em grande parte deles, era AVC. E, em média, a última transfusão tinha sido há 3 semanas atrás. Aqui chama atenção de novo o que eu falei para vocês, então muito cuidado, paciente que então chega na emergência com quadro de dor, portanto não aquele quadro característico da COVID, com tosse, febre, etc., mas sim simulando uma crise vasoclusiva, tá? Vários também aqui em torno de 30% com pneumonia, tá? 88% ou quase 90% foram atendidos em serviço de urgência, 70% foi hospitalizado, tá? Só uma pequena parte, 6,6%, necessitou de ventilação aqui mecânica, e vocês veem que praticamente todo mundo foi transfundido, tá? Então, lembrar isso, ser um pouco mais liberal na transfusão desse paciente, tá? E 22%, inclusive, com exsanguíneo transfusão, que tem sido indicada quando existe a síndrome torácica aguda e você transfunde primeiro transfusão simples e o paciente não tem aquela melhora do quadro pulmonar. Então, uma estratégia seria você fazer exsanguíneo transfusão. Mas, como você vê, a mediana de tempo que eles ficam no hospital é 1 semana, quando, na verdade, a gente tem visto dos quadros mais graves que eles ficam em torno de 3, 4 semanas. A grande maioria, 75%, era leve ou moderado, e houve, então, 10 pacientes que foram a óbito, desses 105, lembrando que grande parte deles já tinham um comprometimento renal, inclusive desses que acabaram indo a óbito. Tem várias recomendações publicadas, eu não vou entrar em detalhe em todas as recomendações. A recomendação geral é que você seja mais agressivo no tratamento, principalmente da síndrome torácica aguda, tá? Principalmente em termos de transfusão. Tá? Não existe nenhuma recomendação para você parar de usar hidroxiureia, tá? Você mantém a medicação, existia essa discussão também com o inibidor da ECA, como vocês veem, essa é uma história em evolução. Tá? Uma das coisas que eu acho extremamente importante, e eu ouvi isso também do professor Michael De Baum, é que você forneça a eles, e isso não é só para falciforme, em todas as situações, você forneça para eles algo por escrito. É tanta informação, é tanto WhatsApp, é tanta coisa que é importante que ele tenha algo por escrito para que ele possa se guiar. Tá? Então, não interromper o uso da hidroxiureia, tá? Essa é uma questão que nós estamos aprendendo, então, isso eram as recomendações, pode ser que mude, doutor Catani, eu não sei, né? São aquelas coisas, de qualquer maneira, o que todo mundo sempre recomendou, se você está controlado a sua pressão com essa medicação, não tira, porque vai ser pior você descontrolar a sua pressão do que você ficar com a medicação, tá? E esse é considerado um indivíduo de alto risco, portanto, fica em casa, tá? O máximo possível. Tá? Um comentário extremamente interessante publicado recentemente pelo professor Michael De Baum na Blood, vale a pena vocês darem uma olhada. Ele discute a questão do risco de você ter um estoque de sangue baixo, de faltar sangue. Então, aquele paciente que está em regime de hipertransfusão por uma prevenção primária ou secundária de AVC, ele, então, analisou alguns trabalhos e ele falou assim, é irônico que os trabalhos que eu fiz na Nigéria, numa situação em que eles não têm sangue, hoje estão nos ajudando nos países ricos. Tá?
Então, eles viram que se você usar uma dose baixa de hidroxiureia, continuamente, mesmo que você não consiga transfundir esse paciente, é sempre melhor do que você não fazer nada em termos de terapia. Então, uma das sugestões, eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso, seria, se você perceber que você está tendo um problema realmente com a doação de sangue, você começar com o uso de hidroxiureia em baixa dose, contínuo, tá? Juntamente com a transfusão, tendo em vista que até você ter esse efeito desejado, vão de 8 a 12 semanas. Então, se por acaso faltar sangue nesse meio tempo, você, de alguma forma, você está protegendo o seu paciente de ter um outro AVC, etc. E algo que tem pouquíssima desvantagem. E nessa dose também o risco de mielossupressão é muito pequeno. E aí eu perguntei para ele pessoalmente, falei, o que mais você orienta, né? Ele falou assim, eu oriento aos pacientes não terem o Covid-19. Por isso que nós mudamos praticamente todo o atendimento para telemedicina. Ele falou que já fez mais de 500 telefonemas e, reforçando isso, ele já enviou uma carta e já está aí preparando a outra. Então, acho que é importante o indivíduo ter algo por escrito que ele deve estar fazendo, que ele só está vendo os pacientes se tiver alguma complicação aguda ou se necessitarem de transfusão. E não se iludam, isso vai muito tempo, que é isso que ele me disse. Essa será a nossa estratégia até provavelmente a primavera de 2021, que é daqui a um ano nos Estados Unidos. Então, a gente sabe, na verdade, muito pouco, né? Tanto da doença, a gente tem muito poucos dados ainda em doença falciforme. É cedo para dizer que eles não vão evoluir, vão dar tantas preocupações como a gente tinha. Eu acho que eles devem ser considerados, sim, como grupo de risco, devem se manter realmente isolados para evitar de que eles possam ter. E quem estiver tratando esses falciformes, a gente precisa se informar, que as novidades acontecem diariamente. A BHH também publicou, a Sociedade Internacional de Anemia Falciforme, a Sociedade Americana de Hematologia inglesa, tudo isso. Eu fiz uma rápida catança no Brasil. A doutora Clarice Lobo tem um caso com uma evolução absolutamente favorável, Ribeirão Preto não tem nenhum caso, Belo Horizonte não tem nenhum caso, Salvador tem um caso que está em acompanhamento, mas também está estável, com alterações tomográficas típicas, mas muito estável. Eu agradeço às pessoas que me deram essas informações e fico à disposição. Vi alguns comentários aqui, eu gostaria de agradecer o caso de Rondônia, que ela comentou, doutora Mari, e realmente obrigado por compartilhar com a gente que o paciente está bem. É muito cedo para dizer que eles não vão ter uma evolução ruim. Lembrar que quanto mais velho o paciente, ele tem outras comorbidades, e não é só a questão pulmonar, renal, como a gente viu no registro. Existe essa dúvida aqui em relação ao traço falcêmico, né, se ele pode ou não. Na verdade, eu acho que aí é um pouco diferente, porque, na verdade, o que se acredita é que o paciente falciforme ele não sofra tanto com essa tormenta de citocinas e que não protegeria o traço falciforme. Mas, gente, eu também não sei dizer essa resposta. Isso ainda é tudo especulação, totalmente especulação. São muito poucos casos. Eu sei que, aparentemente, na Inglaterra e na França, eles estão tendo casos graves de síndrome torácica aguda. Então, acho que a gente precisa realmente esperar um pouquinho para ter. Tem um comentário do César a respeito do HIV. Não dá para saber, realmente eu acho que a gente vai ter que realmente acompanhar. Eu acho interessante, a BHH está fazendo um registro geral, né, de todos os pacientes com doenças hematológicas e Covid, que eu acho que é muito importante também esse registro. Tem esse registro específico de falciforme,
Então, a gente vai ter que realmente olhar. Outra Uma pergunta? pergunta para mim, a Ok. ausência de sintoma respiratório no início do quadro, na verdade, isso é uma observação, não tem nenhuma conclusão ainda, porque isso é mais para que todos fiquem muito atentos, que pode ser que esse quadro de vasoclusão, mesmo de STA, possa ser precipitado pelo Covid. Então, é mais para chamar atenção para esse fato. A explicação disso a gente não tem. É mais chamar atenção realmente desse fato. Que muitos chegam só com quadro de dor, na verdade. Como se fosse uma crise de vasoclusão.